Rapaziada, vamos ver aqui o vídeo chamado Todos Estão Errados sobre Dark Souls 2. Todo mundo sabe, as pessoas só não gostam de Dark Souls 2 porque o Vitor falou que não gosta de Dark Souls 2. Tô de sacanagem, mas ó, o link do vídeo original tá na descrição e vamos ver aí. Tão mentindo mesmo, Dark Souls 2 é bom ou não é? Daqui a pouco eu vou dar meus 2 centavos, porque a gente jogou todos os Dark Souls aqui no canal e foi uma experiência boa e traumática ao mesmo tempo. Conforme for passando o vídeo aqui, eu vou contando pra vocês, beleza? Vamos dar. Lugar pra comprar jogo barato é na 2Game e é claro, você pode usar o cupom RAPOSITO10 pra ter ainda mais desconto. Link na descrição. Olha aí. Eu já até sei, vai falar de hitbox, não sei o que, upar adaptabilidade. Quer apostar quanto? Se você não, chegou que a hitbox Dark Souls 2 é bugada, mano. até aqui, é porque você jogou algum desses jogos aqui. Ou Demon Souls, ó. Até Sekiro. Sekiro eu acho bem diferente, mano. Todos eles. Ou você só gosta de polêmica, porque disso aqui esse cara manja muito. Motivo? Muita gente simplesmente odeia Dark Souls 2. E enquanto os motivos são muitos, eles não são tão diversos assim. Como não tem nenhum vídeo no YouTube falando... E olha aí, ó. Dark Souls 2 é tão ruim assim. O pior da franquia, resenha honesta do Cross. Tem o vídeo do Ryan Red falando Dark Souls 2. sobre isso aqui. Talk, é porque a qualidade do... É Talk ou Tal? A qualidade do Prince tá meio... Eu decidi fazer um, fudido. é claro. Mas um pouco diferente. Porque como um bom estudante de psicologia, eu preciso fazer uma coisa que nem... Estudante de psicologia vai tentar fazer minha cabeça? Nenhum desses vídeos aqui faz, na verdade. Que é introduzir vocês a conceitos que vão ser extremamente importantes para o entendimento do vídeo e desse jogo. Pô, mas esse Dark Souls 2 dele tá muito bonito, ele botou mod? Jogo também, que são os conceitos de viés de confirmação e dissonância cognitiva. Pronto, vai começar a fazer essas coisas de psicologia. Calma que isso aqui realmente vai ser importante pro vídeo. Lá, ó, vai fazer minha cabeça, vai fazer minha cabeça. Deixa eu odiar o jogo! É o fenômeno onde as pessoas tendem a buscar, interpretar e até lembrar de informações de uma maneira apenas a confirmar suas crenças, ignorando completamente provas contrárias. Um exemplo prático disso é se você... A Remaster Fan-Made é mod de iluminação? Você achou esse vídeo pesquisando ele, ao invés de pela recomendação do YouTube. Ih, vídeo do Caeira aí. Pega, Dark Souls 2 é bom? Chances são que você provavelmente já começou sua pesquisa por viés de confirmação, desse jeito aqui. E não tem problema, isso é natural. Dissonância cognitiva é uma coisa parecida, mas diferente. No caso eu tô assistindo esse vídeo aqui porque apareceu no meu recomendado. Eu falei, roubar vídeos. Roubar vídeos. É descrito pelo autor como desconforto psicológico que uma pessoa sente ao ser confrontada com informações que contradizem com suas crenças e percepções. E muitas vezes, diante disso, as pessoas tendem a simplesmente negar a informação causadora da dissonância com o objetivo de reduzir ela. Caralho, internet todinha isso aí, tá? E acreditem, eu só tô introduzindo esses conceitos porque vocês vão sentir muito isso durante esse vídeo aqui. Mas no geral, por que isso aqui é importante? Porque esse vídeo aqui é uma análise empírica das críticas mais populares de Dark Souls 2. Empírica? Colocando elas à prova pra gente confirmar na prática de uma vez por todas se elas realmente... Então ele vai ver tudo que o pessoal reclama no Dark Souls 2 e, tipo, testar detalhe por detalhe pra ver se é verdade ou se a rapaziada tá chorando. Você tá só dando uma desculpa pra falar que não gosta do jogo. Fazem o jogo ser ruim, como muitos acreditam. Então a gente vai estar desmascarando alguns mitos aqui e confirmando outros. Inclusive desafio você a comentar aqui embaixo agora qual o maior absurdo que você já ouviu alguém falar sobre algum Souls-like e vamos ver se aparece algo sobre no vídeo. Já sei. Vamos fazer o seguinte então. Então eu vou falar a minha experiência com o Dark Souls 2 aqui agora e vamos ver se eu tô falando alguma merda. Se tipo assim, aqui durante o vídeo ele vai pegar alguma parada que eu falei e vai tipo massacrar e eu sou um chorão. Beleza? Minha primeira run no Dark Souls 2 foi um sofrimento absurdo. Mas por quê? Porque o primeiro eu tinha jogado o Dark Souls 3. Foi o primeiro Souls que eu joguei. Gostei pra caralho. Aí eu fui jogar o Dark Souls 1. Mas depois seguir a ordem, né? Jogar o Dark Souls 1, depois o 2, depois o 3 de novo. Depois pegar pra jogar os outros, né? Tipo, sei lá, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring e tal. Então o que aconteceu? Eu joguei o 3, joguei o 1. Gostei muito dos dois. O 1 eu morri pra caralho. Demorei até pra pegar o jeito do jogo. Que é bem diferente. Daí eu fui pegar pra jogar o 2. E aí
Aí, no 2, eu não gostei dele porque ele é muito diferente do 1 e do 3. Porque, tipo assim, o ritmo do jogo parece um pouco diferente. Tem o lance de você ter que upar a adaptabilidade pro teu rolamento, ter mais frame de invencibilidade. Isso me incomodou muito porque eu demorei pra aprender isso. Eu não tinha percebido porque, tipo assim, quando eu fiz a live jogando, pedi pra rapaziada não ficar me dando dica e nem ficar me dando spoiler, né? Porque isso é muito chato. A rapaziada que é streamer que já fez stream de Dark Souls sabe como o chat fica insuportável quando você tá jogando Dark Souls, algum jogo assim com a fanbase muito forte pela primeira vez. Eu não gostei que na Fog, quando você tá passando a Fog, você não tem invencibilidade. Então toda hora eu ficava teimando de tentar passar a Fog, eu apanhava e eu acabava morrendo de alguma forma idiota. Outra parada que eu não gostei foi que os mobs, eles não te esquecem. Então é tipo assim, você fazer o que você faz no Dark Souls 1, no 3, de sair rushando uma área, é muito mais difícil, se não impossível em algumas áreas do Dark Souls 2. Então eu demorei até eu aceitar que eu não podia rushar a porra das partes que eu não gostava, que eu não queria matar os bichos. E, inclusive, umas pessoas podem até argumentar que tipo, você tá jogando errado se você tá pulando algumas partes. Mano, eu comecei a jogar Dark Souls 3 assim e eu acabei levando esse jeito de jogar até todos que eu joguei. Outra parada também que eu não gostei é que as boss fights são fáceis demais. Tudo bem que no Dark Souls 1 as boss fights são fáceis, mas no 2 eu achei fáceis demais. Tipo, muito. E tem muita boss fight. Aí acaba que, tipo, qualquer boss fight deixa de ser especial, tá ligado? Porque, pra mim, o legal no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3 era que eu morria bastante pros boss, pra quando eu finalmente conseguisse decorar e tal, não sei o que, o jeito que o boss lutava e tal, eu consegui finalmente passar, dava, tipo, aquela chuva de dopamina, tá ligado? Tipo, caralho, eu consegui, finalmente. Sendo que o Dark Souls 2, pra mim, era o contrário. O caminho pro boss é um inferno, era difícil pra caralho, eu me estressava muito e a boss fight era parada tranquilona e não tinha muita graça, tá ligado? Mas assim, qual é a parada? Eu não gostei desses negócios, mas depois eu peguei pra jogar esse jogo mais uma vez e o jogo não é tão ruim quanto o pessoal fala, tá ligado? Ele é um jogo que é divertido, ele é legal. Não é a parada, oh meu Deus, o jogo é horroroso. Dentre os 3 Dark Souls, é o meu menos favorito. Mas não é uma bosta do cocô do cavalo do bandido que nem o pessoal fala, tá ligado? Um jogo legal, é um jogo legal. Só que, se você tá jogando o 2 esperando que vai ser a mesma coisa que o 1 e o 3, você tá redondamente enganado. É outro jogo. A primeira coisa que precisa ser levada em consideração na hora de fazer uma leitura geral de um jogo assim é a questão de perspectiva. Infelizmente vai parecer que eu vou estar dando uma de David Jones aqui, mas não é o meu objetivo, cara. É porque eu zerei glitch insano, maluco. Os Dark Souls em ordem de lançamento, quando eles lançaram mesmo. Né, galera? Zerei Dark Souls 1. Zerou todos. Dark Souls 2, Dark Souls 3. Antes mesmo de vocês conhecerem. Eu joguei todos. Ok? Todos. Né, abre aspas, é isso que separa um fã de um fanboy. Jones Dave Mago. A sua porta de entrada pro gênero Souls-like é a protagonista aqui nesse tópico de perspectiva. Vamos descobrir aqui se eu tô chorando, se eu falei alguma merda. A impressão é a que fica. Se você é uma pessoa que começou a jogar esse gênero, por exemplo, pelo Dark Souls 3 ou pelo Elden Ring, você vai ter uma perspectiva totalmente diferente de pessoas como eu que entraram nesse mundo pelo Dark Souls 1 lá em 2011. Porque Dark Souls 3 é um jogo extremamente polido, onde a From Software teve anos para ouvir as críticas de seus jogos anteriores e moldar ele em cima do que deu certo. Sim, é um jogo rápido, certeza, com boss fights frenéticas, onde os boss não vão dar espaço para você respirar. Então tudo que o seu personagem faz precisa acompanhar esse ritmo no Dark Souls 3. Como resultado disso, como muitos de vocês sabem, a gameplay do jogo é muito suave, muito gostosa de jogar. Isso vale também para Elden Ring com toda certeza. Sim. Então, você sair de um jogo desses e avançar para Dark Souls 2 é uma experiência aterrorizante. O seu cérebro está acostumado com o bom e o melhor da gameplay. Então é muito óbvio que você vai achar Dark Souls 2 travado e esquisito de jogar. Não tem como você ter uma impressão positiva. Eu tive esse sentimento do 1, mas eu acostumei e depois fui jogar o 2. O 2 ele é mais fluido do que o primeiro, na minha opinião. De um jogo que você já está entrando, sabendo de todos os criticismos das outras pessoas sobre esse jogo, e o jogo ainda sendo mais lento e mais antigo que o outro jogo mais moderno e polido que você acabou de jogar. Por esse motivo, a gente vai tentar não fazer comparações muito brutas entre Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Seria a mesma coisa que querer comparar... Eu acho que tem que comparar o 2 com o 1, cara. A Elden Ring com Elden Ring 2. Como exatamente a gente vai fazer isso se o 2 nem saiu ainda? E quando ele sair, isso vai fazer com que o Elden Ring 1 seja ruim? Claro que não. Isso seria anacronismo. E a gente tá tentando não fazer isso aqui. Acontece que a maior parte grossa das críticas de Dark Souls 2 não fundamentadas vem de pessoas que ou começaram a jogar pelo 3 e realmente não se acostumaram com toda essa ideia aqui, ou sequer jogaram o jogo porque alguém falou pra não jogar.
Cara, ó, beleza. O segundo ponto de alguém ter falado mal primeiro, aí é válido. Mas se fosse só um negócio de, tipo assim, sentir uma diferença muito grande do Dark Souls moderno pro Dark Souls antigo, o primeiro também sofreria o hate que o 2 sofre, não? E aqui, infelizmente, pra muitos isso não funciona. A gente não trabalha com rumores, a gente não vai poder criticar uma coisa sem vir e testar na prática, certo? E a primeira crítica que eu vou anexar aqui é uma das mais populares no jogo também. É sobre ADP, ou adaptabilidade. Mano, eu odeio esse status. Eu odeio a existência desse status. Tinha que ser padrão roll pra todo mundo e foda-se. ADP é um status no Dark Souls 2 que aumenta sua resistência contra todos os status de efeito, aumenta seu bônus de veneno e aumenta sua agilidade. E apesar de muita gente nem saber que ADP faz tudo isso aqui, é essa agilidade que incomoda as pessoas. Ela é o bagulho do roll, né? Outro atributo no Dark Souls 2 que aumenta a velocidade com que você usa todos os itens do jogo, inclusive o Estus. E também aumenta os iframes da sua rolada. E isso aqui, meus senhores... isso daí que é importante. É controverso dentro da comunidade dos jogadores. Tem gente que gosta. Caralho, mano! Olha isso! É controverso dentro da... Aqui já acabou o iframe. Comunidade dos jogadores. Tem gente que gosta. Caralho, mas faz muita diferença! É por isso que todo mundo fica tiltado, mano, quando toma porrada no Dark Souls 2 rolando. Mas a maioria odeia. Só que eu não tô aqui pra ser juiz. Eu tô aqui pra responder perguntas e colocar crenças à prova. É por isso. Por que a ADP sequer existe? Vamos lá, me explique. Eu não gosto da ideia desse status, mas vai que ele vem com um argumento bom. Os desenvolvedores de Dark Souls 2 não colocaram isso no jogo simplesmente por colocar. Na verdade, do ponto de vista de desenvolvimento, esse atributo aqui não era o problema. Ele era a solução. Mas pra quê, cara? Pra um problema do Dark Souls 1, que era o status de resistência. Resistência é, categoricamente, o atributo mais limitado de Dark Souls 1. Porque a única coisa que ele faz é aumentar sua resistência a veneno. Mais nada. É por isso que esse atributo aqui é um meme. Realmente é um atributo que não vale o esforço upar. Com isso em mente, na criação do Dark Souls 2, eles quiseram trazer utilidade e importância para esse atributo aqui. Então ele foi transformado em ADP. E a gente não pode mentir. Esse problema em específico foi de fato resolvido, mas com ele veio uma mudança relativamente forte na gameplay. Mas aí veio mais um problema, que é o bagulho do rolamento, né? Em geral do jogo, justamente por causa da rolada. ADP não é o único status em Dark Souls 2 que aumenta a famigerada agilidade. O nosso velho atributo de conhecimento também aumenta a agilidade. Além de continuar fazendo o que ele fazia antes, né? Que é te dar mais espaços de magia. Mas a grande pergunta é, com o mínimo de agilidade que a gente tem no jogo, que é 85, o quão diferente é a rolada do Dark Souls 2 da rolada do Dark Souls 1? E a resposta é exatamente 48,5% pior. Por esse motivo, muitas pessoas... Já é metade, pô. Preferem logo de cara a rolada do Dark Souls 1. Apesar até mesmo de que a rolada do Dark Souls 1 é travada em 4 direções. Ah, mas a rolada do Dark Souls 2 também não é travada em 4 direções? Esse aqui é o nosso primeiro efeito Mandela sobre esse jogo. Essa informação é mentira. Isso nunca foi verdade em nenhum momento da história. Porque como vocês podem ver aqui, a rolada do Dark Souls 2 sempre foi multidirecional. Então, mas meu problema com a rolada do Dark Souls 2 é só o lance da adaptabilidade mesmo, de ter que upar, ter que gastar nível pra poder só ter uma rolada normal que nem nos outros Dark Souls. Se você começar com a classe com menos ADP do jogo, que é o bandido, com míseros 3 de ADP. Nossa, tá explicado porque eu me fudi. Foi esse ou foi o bárbaro que eu comecei? Agora eu não lembro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Sempre foi o bandido? Direcional. Eu não lembro, eu lembro que eu fiz o Tiba. Acho que foi com o depravado, não foi? Se você começar com a classe com menos ADP do jogo... Eu acho que foi o depravado que eu joguei. Com míseros 3 de ADP não lembro. E 2 de conhecimento, você precisa distribuir 20 pontos de atributo para ter a mesma rolada do Dark Souls 1. Olha isso, cara, é coisa pra caralho. Isso dá 30.420 almas no total. Então você precisa... Não é tanto, até que não é tanto. Matar os 2 primeiros bosses do jogo e mais alguns inimigos do início, pra ter a mesma rolada do Dark Souls 1. Caralho, você tem que matar... isso daí é foda. Tem que matar 2 bosses, uma porrada de bicho, só pra ter a rolada normal, que já era pra vir padrão, é foda. Pelo menos, a gente consegue essa rolada na primeira área do jogo. E isso nas piores circunstâncias, né? Que é começar com essa classe. De agora em diante, sua rolada e sua velocidade de usar os itens fica cada vez melhor. E com mais investimento no atributo, você consegue superar até a rolada absurda do Dark Souls 3.
Se isso é bom ou ruim daqui em diante não é... Cara, tem que ter 120 de agilidade, olha só. Isso daí dá quantos pontos de adaptabilidade? Na minha opinião particular, eu diria que o número de frames que você começa é muito pouco e o número de frames que você termina é demais. Esse atributo talvez fosse mais... Cadê, ó? Cada 17 frames é coisa pra caralho. Bem-vindo se ele não desse uma diferença tão grande assim na funcionalidade da rolada. Se, por exemplo, você começasse com 10 frames e terminasse com 14, seria muito mais razoável. Sem começar muito fraco e sem ficar muito OP no final. Porque isso também é uma crítica que algumas pessoas têm. Existem pessoas que não gostam do fato da rolada e ficando cada vez mais OP, no ponto de vista que isso meio que trivializa o jogo. E é um ponto de vista válido, sem dúvidas intrigante e completamente aberto a interpretações. Muita rolada. Estus. Dark Souls 2. Qual é o problema do Estus? É ruim, porque o Estus tem animação lenta demais. Ah, mas isso daí no 1 também, pô. Essa é uma crítica amplamente conhecida por todo mundo. Mas daí no 1 também, pô. Então, com o Estus do Dark Souls 1. Então. O Doom também demora pra caralho. Você... Ah lá, Doom é mais demorado ainda. Não precisa confiar na minha palavra. Você tá vendo aqui na tela mesmo. Se você ficou em dúvida, você pode ver de novo. No Dark Souls 2 você ainda tem as pedrinhas, você não é obrigado a usar o Estus. Você tem a pedrinha que você pode estourar e o melhor, quando você estoura a pedrinha você consegue andar, tá ligado? Você consegue se movimentar enquanto se cura. Ah, mas aqui eu ainda tô sendo sujo. Tô fazendo uma comparação com 100 de agilidade. O Estus com 100 de agilidade no Dark Souls 2 é exatamente 9% mais rápido que o Estus do Dark Souls 1. Mas e com o mínimo de agilidade então? Com bem menos agilidade que isso, o Estus no Dark Souls 2 é 4% mais lento que o Estus do Dark Souls 1. Tranquilo, é suave. Nunca foi uma diferença grande para começo de conversa. A gente tá falando, em termos de números mais práticos, de 1/10 de segundo. Essa é a diferença total. Com o mínimo de agilidade, ele é 1/10 de segundo mais lento, e com 100 de agilidade, ele é 1/10 de segundo mais rápido. Tranquilo. Essa janela de tempo realmente é a culpada por trás... Isso daí não me incomoda no Dark Souls 2, não. ...dessas críticas? Ou será que as pessoas só gostam de exagerar muito esse aspecto do jogo na hora de formular uma crítica? Beleza, então por que você não tá comparando com esse do Dark Souls 3? Ah, porque também não tem comparação, Como eu disse antes, a gente tem... O 3 você ainda se mexe tomando Estus. Tem que evitar cometer esse erro cronológico, porque quando o Dark Souls 2 lançou, não existia Dark Souls 3 para comparar. O Estus Flask no Dark Souls 3 é de fato muito mais rápido, porque o jogo inteiro em geral tem o combate rolando no dobro da velocidade do 1 e do 2. Então no Dark Souls 3, essa velocidade do Estus aqui é muito mais necessária na verdade. Você querer a animação do Estus do Dark Souls 3 nesses jogos mais antigos aqui, é basicamente você querer rilar na cara do boss a hora que você quiser, sem ser punido. Ei, mas calma aí. Cara, o meu problema com o Estus do Dark Souls 2 não é a animação. É que ele demora muito pra encher a barra de vida. Agora sim a gente tem uma crítica mais consistente. Se o Estus do Dark Souls 2 tem um ponto negativo... Demora, mas isso daí nunca foi problema na minha gameplay também. Esse aqui. O Estus demora bem mais pra curar em relação ao Dark Souls 1. Eu acho que eu nunca morri por causa dessa demora de cura. A coisa mais perceptível de Dark Souls 2 é que ele foi o que mais experimentou ideias novas. Né? Isso é verdade. Aquele bagulho de usar 2 armas, essas paradas, tudo veio do Dark Souls 2. Colocou em cima da mesa e lançou no jogo sem dó. E essa parada do Estus curar lento foi uma delas, mas que acabou não sendo muito bem-vinda. Tem aquela parada de quando você morre, a sua barra total de vida diminui, a ideia das pedrinhas de vida, né? Pela tem várias coisas. Mas se eu falar pra vocês que isso também foi uma mudança feita pra resolver um problema no Dark Souls 1, vocês acreditam ou eu tô esticando demais? E que problema seria esse? É a Poise. Não foi uma boa Moleque, Poise era muito roubado no Dark Souls 1. Solução, né? Com certeza. Mas foi uma tentativa do Dark Souls 2. De novo. Ah lá, de nerfar isso aí, Poise é um negócio tão forte. Moleque, Poise é muito forte no Dark Souls 1. Tanto que quando você matar o Four Kings com a armadura do Ravel, é tipo assim, 500% mais fácil do que matar normal com uma armadura qualquer. Forte em Dark Souls 1. Que é completamente viável você sentar na frente do boss e curar o quanto quiser. Porque você curava rápido, ó. Entendi, é pra nerfar o Poison. Em Dark Souls 2 eles tentaram resolver isso. Mas aí eu acho que a parada é mais nerfar a armadura do Ravel, talvez. Fazendo a cura ser mais devagar. Dessa maneira, se bem que parece que o Dark Souls 2 parece que rola num outro universo, se for tancar um boss... Pelo menos a impressão que dá, porque não tem esses personagens clássicos. Você vai acabar indo de link... Ou tem, eu não vi. Na descrição. Como foi concluído que isso não foi uma boa solução, eles tentaram resolver esse problema no Dark Souls 3 de outra maneira, fazendo Poise ser basicamente inútil, o que também não foi uma boa solução. Esse negócio da Poise aqui
foi uma parada que eles só conseguiram fazer certo em Elden Ring mesmo. Mas já que a gente tava falando de cura, e as Life Gems? As pedrinhas de vida. Tem uma penca de gente que não gosta delas. Acho que só alguns seletos sabem, mas isso não é uma coisa exclusiva do Dark Souls 2 também. Foi um conceito reaproveitado do Demon Souls. Porque Demons não tem nenhum tipo de Estus Flask. Ele só tem essas plantinhas aqui, que seriam os equivalentes das Life Gems. Então, eu não sabia porque eu não joguei Demon Souls ainda. Ter esse sistema de volta no Dark Souls 2 não é uma inovação, né? Mas sim uma experimentação do jogo de trazer um sistema de volta para ver como ele iria funcionar. Assim como o sistema de rolo do jogo, que a sua vida máxima cai 5% toda vez que você morre. Quem já jogou Demons sabe que isso era muito mais brutal no jogo, somado ainda com o sistema de World Tendency. Ah, então isso surgiu no Demon Souls. Eu achei que tinha inventado no Dark Souls 2. Esse bagulho de diminuir a vida total quando morria. Era muito mais punitivo. Então o sistema de rolo também não é uma inovação. Ele é algo que foi trazido de volta do Demons com alguns ajustes. E pra falar a verdade, eu não tenho muito o que comentar aqui. Eu acho que essa, na verdade, é a característica mais 50-50 do jogo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas de maneira alguma é um erro. Isso realmente era uma proposta do jogo trazer esse sistema de volta, bem como o sistema de Halloween. E pra falar a verdade, esse sistema realmente traz muito mais peso pra uma morte no jogo, né? Já que no New Game Com Mais certeza. a gente não fica... Só que assim, é meio equilibrado, né? Porque conforme mais você morre, você diminui sua vida total, mas toda tentativa que você teve e você matou o bichinho, né? O mob, no meio do caminho, depois de tantas vezes que você matou esse bicho, ele não volta a spawnar. Então é tipo meio que uma forma de equilibrar, né? Tipo, você tá morrendo toda hora, tá sendo penalizado, mas ao mesmo tempo, se você matou tantas vezes, você é ruim pra caralho, o jogo fala, beleza, vamos tentar diminuir um pouquinho a dificuldade botando menos bicho aqui. Porque, enfim, o cara já matou esse bicho toda vez e já provou pra gente que ele é capaz de matar esse bicho. Então ele não vai spawnar de novo, tá ligado? Fica muito ligado. É 8 ou 16 alma, vezes? Perder a alma. Porra, entre 8 e 16 é uma diferença enorme. Aí depois de 15 vezes o bicho para de aparecer. É que teve uma área do Dark Souls, que é aquela área de lava lá. Tinha um boss que era uma armadura zona preta. Que naquela área ali, mano, eu morri tantas vezes que os mobs pararam de aparecer na área inteira. De tantas vezes que eu morri, velho. Você ainda se preocupa em... A área que tinha uns samurais e tal. Porra, era muito chata aquela parte. Morrer no Dark Souls 2 no New Game Smelter Mais? Demon? Porque você não quer perder aqueles 5% Acho que é, da vida essa máxima. parte. Se você é do clube dos mão de vaca, que tem dó de usar a Human Effigy, passou o jogo inteiro usando esse anel aqui, tamo junto. Eu também passei. Não tô jogando não. Iframes, colisão e hitbox são coisas diferentes em um jogo, mas que as pessoas erradamente costumam generalizar como hitbox. Iframes você já sabe o que é. É uma abreviação para Invulnerability Frames. Sim, são os frames que você dá a rolada e você fica invulnerável, nada te acerta. Isso daqui tem a ver com o bagulho da adaptabilidade lá que a gente falou mais cedo. Eu aposto com vocês que 99% da rapaziada que reclama de Dark Souls 2 reclama exclusivamente por causa disso aqui. Por isso que eu acho que seria melhor pro jogo já ter vindo já com um rolamento padrão parecido com o Dark Souls 1, que não ia dar tanta discussão. Diz respeito a quantos frames você fica vulnerável ao realizar determinadas ações. Mas é muito comum ver gente botando culpa nas costas da hitbox por uma coisa que foi claramente problema de iframes. Como assim? Aposto com vocês que, mano, a maior parte do hate que esse jogo sofre é por causa desse bagulho do rolamento. Vocês já vão entender do que eu tô falando exatamente. Antes de falar desses caras, vamos falar de colisão. Colisão ou collision box são as caixas enormes presentes nos mapas que ditam se um terreno é interativo com o jogador e as criaturas do jogo ou não. Senão o boneco só ia, tipo, flutuar ou então, sei lá, cair, tá ligado? É meio que uma física ali, né? Pra saber se o personagem interage ou não de alguma forma. Colisão é o motivo pelo qual em Dark Souls 1 as gárgulas não caem do telhado da igreja, por exemplo. É isso. Existem paredes de colisão programadas para funcionar somente com os inimigos e não com o jogador. Pra impedir que o boss se mate. Por isso que você cai da arena normalmente e o boss não. Em um outro boss do Dark Souls 1 mesmo, essa mesma colisão não tá presente. E eu tô falando do Taurus Demon, usando ele... aí o Taurus Demon se mata. Esse buraco aqui na arena dele, você pode baitar o boss e se tacar lá pra baixo e morrer. Ou seja, isso mostra na verdade que os desenvolvedores não só previram que o jogador podia tentar fazer isso, como abriram essa possibilidade pra você. Permitiram, Se fosse algo que não foi intencionado da parte deles, eles teriam fechado essa região com uma colisão, assim como eles fizeram com as gárgulas. Essa liberdade disponibilizada pro jogador pra fazer isso é muito positiva, na verdade.
Isso é muito legal, eu adoro liberdade dentro de opção de jogo, tá ligado? Por isso que eu curti tanto Baldur's Gate 3. E é isso que dá a vontade de jogar Dark Souls mais de uma vez, é que você pode testar builds diferentes, testar fazer boss em ordens diferentes. Isso é bem legal, muito positivo pro jogo. E apesar desse tipo de coisa ser muito bem pensado pelos desenvolvedores, Dark Souls 1 ainda tem problemas notórios de colisão. Né? Quantas vezes você acabou escorregando e... Nossa. Blighttown, uma pica, mano. Se você faz o caminho de Blighttown do esgoto pra Blighttown, mano, você vai sofrer uma das piores experiências gamers do mundo, cara. Na moral, velho, é um sofrimento esse caminho. Morrendo, andando por aí em Dark Souls 1, em uma plataforma que é tudo bugado que mesmo. Visualmente não te comunica que ela é escorregadia desse jeito. Além de outros problemas, na verdade. O mais bizarro deles que a gente consegue achar é essa killbox aqui em Blighttown, que simplesmente te mata se você chegar devagarinho aqui nesse cantinho e rebolar errado pros cria. Aí é foda. Caralho, não fazia ideia dessa morte aí. Acontece que Dark Souls 2 tem uma boss fight com a mesma mecânica do Taurus Demon. Ah, é a primeira boss fight. Você pode sair correndo e baitar o boss de se jogar no abismo. Famigerado Dragon Rider. É. E existem muitas pessoas que clássico. criticam essa boss fight porque acham mal feito o boss cair da própria arena. Mas como já foi mostrado aqui em Dark Souls 1, isso é intencional. E essa luta ainda te deixa livre para ter a opção de fechar completamente a arena do boss, usando as 3 alavancas que você encontra no caminho até ele. Por esse motivo, isso aqui não pode ser anexado como um erro do jogo, muito menos algo que por si só torne ele ruim. Se isso não fosse intencional, era só fechar a arena, na verdade, com a mesma colisão que tem nas... Eu nem sabia que dá pra fechar a arena. Qualquer coisa você pode lutar com um boss na moral, né? É muito difícil você fazer essa técnica aí por acidente. Carpos, dependendo de quantas alavancas o jogador subiu. Se você ficou interessado por colisão, eu vou estar deixando aqui nos comentários um vídeo de mais de 1 hora que fala tudo sobre colisão, só pros nerdola. Mas agora que já foi explicado iframes e colisão, eu posso avançar pro elefante, pro dragão, pra baleia na sala, que é a crítica que eu acredito que seja a mais popular de Dark Souls 2. As grandiosíssimas hitbox do jogo. Olha aí, ó. Uma hitbox boa, por exemplo, é quando o hit do inimigo condiz perfeitamente com o alcance da arma dele, conforme o golpe que ele tá fazendo. E logicamente uma hitbox ruim é aquela que esse range não condiz de jeito nenhum. Ou seja, visualmente, o golpe do inimigo não entrou em contato com nenhuma parte do corpo do jogador. E te acertou do mesmo jeito. E mesmo assim ele tomou dano. Isso seria uma hitbox ruim. E a melhor maneira de você testar se uma hitbox é boa ou ruim é não rolando. Porque se você não rola, a única coisa que te salva é o espaço entre o golpe do inimigo e você. Aí sim você consegue ver se uma hitbox é boa ou não. Porque se você rolar no tempo certo, a hitbox pode ter o tamanho do mapa inteiro, que você não vai tomar dano. Então rolar é uma péssima maneira de você conferir se uma hitbox é boa ou não. Então eu vou estar mostrando... porque o rolamento tem frame de invencibilidade, né? Aqui exemplos de uma hitbox ruim e de uma hitbox boa. Vamos pegar uma hitbox do Dark Souls 2. Caralho, o tamanho da hitbox da espada. Isso aqui em contraste. Toma. Ok. Ai! Ah, mas o que é isso aqui que eu tô vendo? A hitbox do perseguidor condiz perfeitamente com a arma dele? Então isso significa que ela é boa? Mano, é o que eu falei. O pessoal ficou puta com rolamento e começou a falar que é hitbox. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque depois que você joga o Dark Souls 3 e o Dark Souls 1, você fala... Você pensa... Você automaticamente concorda com a ideia de tipo assim, mano, eu não preciso desviar do golpe. Se eu rolar no timing certo, nada me acerta. Aí os caras foram jogar o Dark Souls 2, que tem essa porra desse esquema que você tem que upar a adaptabilidade pro teu roll ficar normal. E aí os caras começaram a apanhar pra caralho e ficaram putos com o jogo. É isso que aconteceu, pô. Mano, foi isso que aconteceu, com certeza. E aí começaram a falar que é hitbox. Mas não, são os frames de invencibilidade. Mas ele tem aquele grab mentirosíssimo que pega sempre. Ah, mano, isso daí eu já vi clipe de bagulho bugado, não é possível. Pois é. Lembra da dissonância cognitiva?
Não. Eu já vi clipe do bagulho pegando do lado e do nada teleportando. Segura ela aí que ela deve estar estourando em você nesse momento. Não. Eu vi clipe, não tô maluco. Verdade, tô maluco? Não tem absolutamente nada de errado com a hitbox desse grab. Isso aqui é um problema de animação. Por que esse tipo de situação aqui ocorre, então? Aí, tipo isso. Explicando. Tipo, pegou, só que a animação resetou, é isso? Tipo, se você for conferir a hitbox, acertou o personagem, é isso? De maneira bruta, porque o cara tomou roll catch. Pra simplificar, ele só rolou errado. Ou seja, tinha menos frame de invencibilidade. O cara está acostumado com Dark Souls 3, que o roll é fodão. Foi dar um roll na inocência, crente, que ia desviar e tomou no fureba. E pronto. Mas visualmente, o jogo não tem uma animação preparada pra reagir. O bagulho te engana visualmente falando. Quando você toma um grab no final da animação da sua rolada. É isso, então, tá explicado. explicado. O que acontece na prática é que o jogo espera essa animação de rolar terminar, pra aí sim iniciar a animação de você tomando grab. Tá explicado. Isso resulta em você tendo uma falsa sensação de que você rolou certo e foi punido mesmo assim. Entendi. Porque o jogo te teleportou Faz sentido. pra espada do bicho. Faz sentido. Lembra que eu disse que é comum ver pessoas culpando a hitbox por problemas de iframes? Sim. Olha só onde acabaram os iframes da sua rolada aqui. Aqui você já tá podendo tomar dano de novo, amigão. Sim. É muito, mas muito fácil mesmo de achar no YouTube inúmeros vídeos tentando mostrar que Dark Souls 2 tem uma hitbox ruim, sendo que 99% do vídeo é o cara rolando errado. A arma do inimigo tá claramente entrando em contato com o corpo do jogador. Só que ele não está mais invulnerável. Então ele toma dano. Então, mas vou falar pra vocês, qualquer rolamento desses aqui no Dark Souls 1 ou no Dark Souls 3 seria desviado do golpe do inimigo. E aí, o player culpa a hitbox. Com certeza. Por isso que gera essa estranheza toda, mano. E a rapaziada que começou pelo Dark Souls 2, ama o Dark Souls 2, a rapaziada que foi jogar depois de ter jogado outro Souls odeia. Mano, é só por causa dessa porra de adaptabilidade, cara. Por que botou adaptabilidade pra interferir nos frames do rolamento, cara? Essa ideia não foi boa. É só por causa dessa merda que tem essa treta toda, cara. Boto a minha mão no fogo aqui. Se alguém puder voltar no tempo e fazer mudar só esse bagulho da adaptabilidade, esse jogo aqui vai ser tão consagrado quanto os outros Dark Souls. Aposto. Na verdade, isso foi pura falta de iframes e de habilidade também. Vamos ser honestos. Esse grab do perseguidor aqui você consegue desviar simplesmente andando pro lado. Eu garanto que agora... não, mas caminho infernal até os bosses, até o Dark Souls 1 tem, né? O problema é que, tipo assim, o que eu não gosto muito, assim, o que me bate forte pra eu não gostar de Dark Souls 2 é que eu não acho as lutas com os boss maneiras. Tipo, tem muito boss e nenhuma delas é muito marcante, assim. Tipo, Dark Souls 2, as lutas que eu achei marcante, com a daquele guerreiro lá que ele tem, tipo, um espelho, que sai inimigo do espelho, porra, é muito maneira essa luta. A luta final é maneira também, né? Mas quem mais? Eu tô tentando lembrar a boss que é foda que... Porra, tem a Medusa que é da hora também. Só que a luta da Medusa, se você não descobre como faz pra tirar o veneno da arena, é um inferno. Ó, lembrando que eu não joguei a DLC, tá? Eu joguei só o jogo base. O sapo é uma merda. Não, essa luta é horrível. O sapo é horrível, velho. Então, a rapaziada fala que as boss fights maneiras mesmo estão na DLC, mas eu ainda não joguei a DLC. Esse grab nem parece mais uma ameaça pra você, porque pra mim ele também não é. Mas calma, você achou essa hitbox aqui grande demais ainda? Se você achou ela grande, olha essas aqui então. Porra. É tão grande quanto se não for maior. Toma. A diferença tá só no iframe nesse caso aqui. Morreu. E até mesmo a hitbox... Nossa, ele... Cara, que mentira. Peraí. Olha esse hit aqui. Nossa, que mentira. Caralho, hitbox grandona, pai. E até mesmo a hitbox do Gundyr, na verdade, é uma hitbox relativamente... Porra! Caralho! Mó piruzão, mané. Ok. Você quer ver o que é uma hitbox grande de verdade? Nossa! Agora sim. Caralho! Porra! Parece a hitbox do Street Fighter isso aí. Tem gente falando que isso aqui é aceitável, porque o jogador tem que ter a hitbox maior pra ficar mais fácil de acertar. Meu Deus! Mas talvez esse pessoal esteja esquecendo que tem PVP no jogo também. E isso aqui vai ser o culpado por muito hit mentiroso que você toma no PVP. Com certeza. Durante esse vídeo a gente já bateu várias vezes na tecla de tentar não comparar os jogos antigos com os atuais. Acontece que, infelizmente, em alguns momentos isso não vai ter como evitar. Vai ser impossível. Porque, infelizmente, a gente tem um problema
que nunca foi corrigido e provavelmente nunca vai ser nos jogos da From Software. Se você acha que essa parada aqui do grab é um problema exclusivo de Dark Souls 2, você tá profundamente enganado. Não só isso acontece com todos os grabs do Dark Souls 1, como também é... Nossa, esse boss é um filho da puta. Isso acontece demais. Acontece com grabs do Dark Souls 3 e até mesmo com grabs do Elden Ring. Se isso mesmo? aqui é um grab ruim, isso aqui é um grab bom? Mano, esse daí é foda. Esse daqui mesmo com o rolamento do Dark Souls 3 que é bom, hein? E isso aqui também... Caralho. O quê? Caralho. Por que a hitbox tava nas costas do bicho, cara? E isso aqui também? Por quê? Alguém me explica essa hitbox aqui nas costas do bicho. É o tamanho dessa porra. Caralho. A diferença grande no Elden Ring é que a From Software teve uma década para aprimorar esse aspecto aqui dos seus jogos. E mesmo assim esse problema não foi resolvido. Caralho. Porque a única coisa que o Elden Ring faz é o fogo. É saber esconder bem esse problema. Afinal, não é um problema se o jogador não vê, certo? Ou pelo menos essa foi a filosofia por trás da resolução. É exatamente isso que é feito, por exemplo, no grab do Bale. Olha só a hitbox desse grab. Ela sequer é uma hitbox cara, que bicho boa pra começar. Isso daqui é o que? Elden Ring? De conversa, mas tudo bem. Mesmo quando você toma esse grab, estando longe, a tela pisca com os raios do Bale, fazendo com que... Não joguei esse boss não. Ah, da DLC. Esconde o jogador sendo teleportado pra boca dele. Então você muito provavelmente nem percebeu que quando você toma esse grab aqui, você é teleportado pra boca do Bale. Ah não, dá pra perceber sim, mano. Com certeza o pessoal deve ter chorado nessa boss. Sinceramente, eu não culpo a From Software de maneira alguma por usar esse tipo de solução aqui pra esse problema. Afinal, imagina só o quanto de trabalho que não ia dar criar uma animação específica pra cada grab em cada frame de animação que você tomou do seu personagem, né? Ou o quanto de trabalho que eles iam ter que colocar em cima da engine do jogo pra começar a resolver esse problema de fato. Ah, cara, eu acho que hitbox não deve ser difícil de resolver não, mano. Essa parada do Elden Ring esconder bem os grabs sendo teleportado não é uma crítica minha de jeito nenhum. Isso aqui é só pra mostrar em contraste que essa parada de você ser teleportado pra um grab é algo que muito provavelmente não vai ser resolvido mesmo. Então, se você concluir que Dark Souls 2 é ruim por causa desse grab, eu sinto muito lhe informar que você também acha todos os outros Dark Souls ruins por tabela. Olha o mímico aí. Acharam mesmo que eu ia esquecer desse? Vamos dar uma olhada na hitbox real do grab do mímico então. Toma. Senhoras e senhores, esse grab aqui é uma completa bosta. Seja por animação, seja por hitbox. Só a decisão de ter colocado o hitbox nos braços e pernas do mímico é muito não faz sentido. Duvidosa. Parece que tá provado empiricamente aqui agora que o grab do mímico tem uma hitbox muito porca mesmo. E na verdade esse é um dos únicos 3 inimigos com hitbox ruins que existem no jogo. Os outros 2 sendo... Cara, no braço não faz o menor sentido, né? Esse cachorro aqui e esse outro gigante. Que sentido que faz isso aqui? Esse cara é o Titanite Demon do Dark Souls 2. Bom, em geral, como vocês podem ver aqui, tem muitos vídeos que mostram o mais empiricamente possível que as hitbox do jogo são tão boas, na verdade, que você pode abaixar ou pular vários ataques de vários inimigos no jogo, que já foram falsamente acusados de ter uma hitbox ruim. É esse boss aí. O caminho pra esse Smelter Demon é um inferno. Eu odeio essa área desse jogo, mano. Eu odeio essa área desse jogo. O caminho pra esse filho da puta é uma desgraça. Nossa senhora, mano. Inclusive, vocês sabem que eu não sou muito de farpar ninguém aqui no meu canal. Mas eu acho que algumas pessoas deveriam... Red. Resposta. Ih, lá vem. Pesquisar um pouco melhor antes de fazer alguns vídeos. Red. Responde. Bizarro. E essa hitbox de merda, mano? O rolamento não funciona nesse jogo. As hitbox pareciam E frame. erradas, os inimigos batiam muito mais longe. Tinha algo de errado com isso. E eu achava que eu era o problema. Vixe. Temos péssimas notícias. Responde. Parece que a Helena tem uma hitbox bem merda então, já que é praticamente idêntica à hitbox da Lost Sinner.
Agora a gente vai passar por uma crítica muito interessante, né? Completamente... Ah, só isso! Só isso, não teve briga! Não, vão ter que marcar os dois no Ibirapuera, sair no soco. Muito válida também, mas muito mal entendida, que é sobre o level design do jogo. O level design de Dark Souls 2 é sem dúvida nenhuma inferior ao level design do 1. Em geral por causa da conectividade do mundo do jogo. Apesar de não ser tudo conectado como no Dark Souls 1, o 2 ainda permite você ter liberdade completa pra ir onde você quiser no começo do jogo. O foda é que o 3 também não é conectado também, né? É tudo teleporte. Não é segredo pra ninguém que Dark Souls 2 é o que mais tem boss da trilogia, né, em número de bosses. E ele te dá tanta liberdade de exploração, na verdade, que você tem 9 primeiros bosses. Ou seja, você tem 9 opções de quem enfrentar como seu primeiro boss em Dark Souls 2. Mas se o jogo te dá Rato de Moicano. tanta liberdade de exploração assim, O Rato de Moicano por que, afinal de contas, que aquela interconectividade seria tão importante? E isso com certeza não é uma coisa que a gente pode explicar objetivamente. Porque a sensação que você tem no Dark Souls 1 de liberar um atalho, perceber que o mundo é todo conectado naquele jeito e falar, caralho, eu tô aqui de novo, é uma parada assim irreplicável. E quanto menos conectado é um mundo, menos vezes isso vai acontecendo com você. E menos você sente que aquele hub, né, que aquela safe zone é uma parte integral e importante do mundo do jogo. Ela começa a parecer... É, nisso aqui o Dark Souls 1 é um absurdo de foda mesmo. Ser um pouquinho mais irrelevante. Ou seja, enquanto Dark Souls 2 não tem todas essas façanhas de level design incríveis do Dark Mas até que você volta pra Majula com uma certa frequência, Souls não? 1, ele pelo menos ainda tem um hub físico no mundo, um lugar onde você pode sair dali e ir pra qualquer parte do jogo a partir daquele lugar, fisicamente. Então, depois você tem que voltar pra Majula pra entrar naquele poço, não tem? Por mais que não tenha essa quantidade de atalhos grande, eu acho isso muito Tem ferreiro lá, a mulher que vende as pedrinhas vai pra lá também. importante, porque quando a gente chega no ponto que a gente tem em Elden Ring e em Dark Souls 3, um hub que é simplesmente um lugar que você só pode acessar teleportando, parece que toda aquela magia e toda aquela sensação de pertencimento daquele hub simplesmente vai embora. É uma coisa extremamente difícil de explicar objetivamente, mas eu espero que eu tenha conseguido passar assim a direção mais ou menos desse raciocínio. A parte triste é que a evolução do level design em geral, ao longo do tempo nesses jogos aqui, acabou sendo um negócio mais ou menos assim. Porque Dark Souls 1 tem um level design tão extraordinário que eu acho que nunca vão conseguir realmente replicar isso. Dá sim. Acho que é a falta de vontade dos caras mesmo. Dark Souls 2 te dá de fato muita liberdade pra Tem poço e 3 passagens, né? Pois é. explorar. E as áreas isoladas individualmente do jogo são bem mais interessantes de explorar. O problema mesmo do Dark Souls 2 é a versão remasterizada dele. Os cabras duplicaram os inimigos dele. Sério? Não sabia que tinha diferença de quantidade de inimigo, não. Do que do Dark Souls 1. Mas boa parte da mágica de explorar Dark Souls 1 é você saber que volta e meia existe a chance de você simplesmente aparecer em Firelink de uma maneira misteriosa pra caralho. E isso é tudo por causa dos grandiosíssimos atalhos do Dark Souls 1. Os atalhos de Dark Souls 2, em contraste, são uma coisa no mínimo curiosa. Você tem que ter o cérebro do tamanho de um campo de futebol pra Cara, esse daí é foda de encontrar mesmo. saber que essa porta aqui, que a propósito não te leva pra lugar nenhum, na verdade é um atalho. Então, doideira, né? Esse é pica E mesmo. mesmo no Dark Souls 3 eles tentando voltar com boa parte desses atalhos aqui, eles Não, esse atalho aqui só manja quem já jogou essa porra antes, cara. acabam não sendo Pelo tão amor de úteis Deus. quanto no 1, porque a gente já tem muitas fogueiras que já são simplesmente na frente do boss. Então você vai usar o atalho uma vez e Mano, Dark Souls 3 é foda. É uma fogueira atrás da nunca outra. mais, né? Agora, nessa linha de level design, outra crítica que não é necessariamente sobre o level design, mas é com relação ao ambiente do jogo, é a falta de clutter que a gente tem no Dark Souls 2. Clutter? E o que é clutter? É basicamente a quantidade de pequenos objetos, mobílias e detalhes que são colocados nas salas e ambientes ao longo do jogo. Elden Ring, por exemplo, é uma aula de clutter, senhores. Não, Elden Ring tem pra caralho, mas pô, foda-se isso aí. Olha de algumas screenshots que eu tirei conforme eu ia jogando Elden Ring, da quantidade absurda de detalhe colocado em umas salinhas. No 3 tem bastante também, mas... que você vai passar por 5 segundos no jogo. É um bagulho fenomenal, assim. E Dark Souls 2, em contrapartida, tem muitos lugares que notoriamente falta isso. Né? Aquele clássico exemplo são as salas das fogueiras primordiais, totalmente vazias. Mas ainda existem vários outros lugares no jogo que dão essa sensação de vazio durante o jogo, por causa da falta de clutter. Até Dark Souls 1, na verdade, acaba tendo um clutter bem melhor. Alguns lugares do Dark Souls 1 que são um exemplo disso é, por exemplo, o Dux Archives. Dux Archives tem umas salinhas cheias de detalhe. E já que a gente tá falando sobre detalhes visuais dos mapas,
Você tá esperando Eu nunca tinha reparado nessa parada de ter um monte de sala que não tem nada do Dark Souls 2. falar sobre O vazio de Dark Souls 2, ai meu Deus. isso aqui. E eu já vou adiantar que isso aqui é realmente um erro. A From Software não costuma deixar ponta solta desse jeito mesmo. Por mais que na lore do jogo eles tentam esconder isso, ainda é uma coisa que provavelmente devia ser mais sutil sim. Como exatamente eles tentam esconder isso na lore, você deve estar se perguntando. Bom, Dark Souls 2... Clutter é mais pra, tipo, dar uma vivência aos cenários, né? Tem a história centrada em insanidade, memória e esquecimento. Você não é um protagonista grandioso, assim como o Chosen Undead do 1 ou o Sinério. Chosen. Nesse jogo aqui, você é apenas uma pessoa que foi pra Drang Lake em busca da cura pra maldição. Pra sua maldição, no caso. Logo na cutscene inicial do jogo, eles já tentam dar um foreshadow nisso, quando a imagem de quem seria a propósito a esposa e o filho do protagonista estão ali se derretendo, como se a memória dele tivesse meio que esvaziando mesmo. Que seriam os sintomas principais da maldição aí retratados no Dark Souls 2. E é essa maldição que o foco da história do jogo sempre está apontado. É dada uma ênfase muito forte em como ela causa perda de memória e da sanidade. E isso é refletido tanto na quest e diálogo de todos os NPCs do jogo, quanto na própria gameplay do jogo. Não é à toa que no New Game Mais do Dark Souls 2, coisas diferentes acontecem. Baús que não eram mímicos antes, agora são. Inimigos existem em lugares diferentes, e assim por diante. Isso tudo na verdade é feito para fazer o jogador questionar a própria memória. É uma maneira deles tentarem te inserir dentro dessa perspectiva da maldição do jogo, para você pensar que você tá ficando louco mesmo. E esse moinho aqui, por mais que use essa narrativa para maquiar o defeito dele, é uma parte central na lore sobre as terras de Drang Lake e de Lordran serem convolutas no tempo e espaço. Isso é algo falado pelo Solaire lá em Dark Souls 1 e é só mostrado pro jogador na prática na DLC do Dark Souls 3, quando você chega nesse lugar aqui todo acabado, né, distorcido, e que dá pra ver claramente que as terras de todos os lugares do universo de Dark Souls estão convergindo pra lá. E o que tem exatamente no centro desse mapa? O maldito moinho. Então eu acho isso aqui muito inteligente da From Software, na verdade, né? Eles pegaram... mano, isso é uma parada que é muito foda no Dark Souls 3. Você vê as referências que tem o Dark Souls 1. Eu nem sabia que tinha alguma coisa a ver com o Dark Souls 2 também. Você vê as paradas, tipo, que você já viu no 1, de novo no 3. As paradas distorcidas e tal, mais destruída, né? Muito foda. Uma coisa que foi um erro do Dark Souls 2. Inseriram na DLC do 3 ali, pra fechar com chave de ouro esse negócio da maldição. Muito né? foda. A From Software não dá ponto sem nó mesmo. Todo mundo sabe que, na verdade, a Iron Keep tá atrás daquelas montanhas ali, e que o problema prático por trás dessa situação do moinho foi que eles fizeram uma skybox grande demais para essa região do jogo aqui, e não tiveram tempo de mudar, uma vez que isso ia consistir em refazer essa região inteira do zero, e aí acabou dando no que deu. Quantas vezes você já não ouviu falar que Dark Souls 2 é ruim por causa de spam de inimigo? Pra mim o problema não é o spam de inimigo. É o agro do boneco nunca te largar. Porra, é uma pica isso. É tipo assim, junto os dois, né? Porque tipo, no 1 tem spam de inimigo e no 3 tem spam de inimigo também. Agora o problema é que os bichos não te esquecem. Então tipo assim, você sair correndo e ignorando os inimigos não é uma opção às vezes. Dependendo da área. Tá com um monte de inimigo pra cima de você. Ainda bem que isso aqui não é spam de inimigo. Olha aí, ó. Isso acontece no 1 e no 3 também. Mas a gente sabe que eles consertaram isso no Dark Souls 3. Né? Não. Ah lá, ó. Só que a parada no Dark Souls 2, correr, assim, pelo menos nas vezes que eu tentei, não deu certo. Correr não é uma opção boa. No 1 e no 3 dá pra você ignorar os inimigos, no 2 nem fudendo. Os bichos não te esquecem. E aquela parada, a Fog, você não tem invencibilidade na Fog. Então, mano, boa sorte. Biologia que te recompensa por ser metódico e estratégico na hora de entrar em combate com o oponente. E esse aspecto é especialmente verdade no 2. Esse jogo te encoraja muito a jogar com calma e jogar inteligente, observando bem o ambiente. Eu não sei se ele te incentiva, né? Ele meio que te obriga. Se tu não fizer isso, tu vai ficar frustrado, tu vai morrer pra caralho nesse jogo. Se você for perspicaz e observar o ambiente, você vai perceber que as aranhas de Brightstone Cove, por exemplo... Eles têm medo de fogo. Tem medo de fogo. Isso é muito foda. Isso é um detalhe que eu percebi da primeira vez que eu joguei, eu achei muito maneiro. E não vão te atacar se você tiver com uma tocha. Dito isso, Dark Souls 2 te pune muito. Essa área, eu odeio essa área com todas as minhas forças. Muito, se você quiser fazer o rush do pelado até o boss.
Sim, é exatamente. E aí, tipo, você joga o 1 e o 3, que você pode fazer isso adoidado, você vai jogar o 2, quebra a tua expectativa e tu fica puto. Esse jogo vai te comer vivo se você fizer isso. Com certeza, é isso. Várias outras coisas dentro do jogo funcionam de maneira a te punir se você tenta rushar. Abrir um baú não te deixa vulnerável. Puxar alavancas não te deixa vulnerável. Exatamente. Que nos outros jogos te deixa. Aí muda isso nesse jogo, quebra essa tua expectativa, coisa que você já achou que já tinha aprendido, já que você tá jogando a mesma franquia. E aí o Dark Souls 2, ele quebra todas essas regras e aí faz a rapaziada que jogou os outros primeiro odiar esse jogo. É foda. E até passar pela fog wall do boss, também não. Por mais que eu também não seja muito fã dessa parada dos baús da fog wall, é justamente por isso que existe a mecânica de despawnar os inimigos aqui. Se você mata um inimigo... Ah, tá, de você ficar matando várias vezes e ficar morrendo. É foda que você tem que matar 15 vezes, é foda. 12 vezes em Dark Souls 2, ele para de... 12, são 12, não são 15. Ó. Spawnar. E isso foi feito justamente para facilitar a sua vida se você estiver preso num boss por muito tempo. Bom, se você acha 12 vezes muito, me pergunto quantas vezes foram necessárias para você matar esse carinha aqui. É verdade. Não é tanto assim, né? A gente pode até não gostar de tudo isso, mas essas coisas foram sem dúvidas pensadas durante... Outra parada também que eu acabei de lembrar por causa daquela parte dos Smelter Demons. Mano, o agro dos bichos pega de longe Mano, os bichos te enxergam de muito longe. Então você, tipo, você só passa a porta ali pra chegar naquela área ali que tem a ponte, né? Pra você ir pra boss fight. Tem a ponte, depois você anda e tem lá a fog pra você entrar na boss fight. Só de você passar aquela portinha, os bichos que ficam lá atrás da puta que pariu tacando arco e flecha já te enxerga e vem correndo atrás de tu. Moleque, caralho, Moleque, na moral, 90% do meu ódio a Dark Souls 2 é por causa dessa porra dessa área. Essa área, moleque, eu odeio essa área, velho. Eu odeio essa área. Mas acabou que, tipo assim, pelo visto até agora, eu não falei nenhum absurdo no começo do vídeo, né? Falando das paradas que eu não gostava desse jogo. O desenvolvimento do jogo. Não dá pra dizer de jeito nenhum que é um erro. Se fosse erro, tinham corrigido com um patch. Esse lugar aqui, contudo, vai tirar. Essa área é uma merda também. Que se você não prestar atenção no chão, você cai toda hora. Parece uma área do Dark Souls 1 dos espíritos lá, que tem uma parada parecida também. Ou então aquela parte lá da Hydra também, que se você não prestar atenção no teu pé, você cai e morre. Verdade. Recomendo que você traga pelo menos um arco e flecha. Dessas coisas todas... Eu passei sem arco e flecha essa parte, hein? A que eu realmente não entendo o propósito é isso aqui. Eu não consigo achar um motivo por trás da existência dessa decisão aqui. Não tem nenhuma outra mecânica no jogo que justifique essa parada de você tomar dano enquanto tá num riposte. Então eu acho que realmente dá pra gente categorizar isso como algo sem sentido e ruim, na verdade. Isso daí eu não tinha percebido no jogo. Tá bom, mas e as runbacks? Ah, Dark Souls 2 tem as runbacks mais longas de todas. O boss fica no quinto dos infernos e a fogueira também. É, isso daí é foda, não é? Bom, enquanto Dark Souls 2 tem de fato runbacks longas mesmo, eu acho que vocês estão esquecendo disso aqui. Qual que é esse? Ah, nossa, a parte da biblioteca é foda mesmo. Essa parte é foda mesmo. Nossa senhora, essa parte é foda. Nossa, é verdade. Essa área também é. Passar pelos bichos dos tentáculos. Arredores frígidos. Onde que é isso? Ideia da DLC? Não. Por favor, não. Essa parte eu nem sei nem que parte é essa. É DLC, né? Eu não joguei DLC também. Família, cara. Nossa senhora. Dark Souls 1 era uma correria desgraçada até pra você conversar com o ferreiro. Então, sem dúvida nenhuma, as runbacks do Dark Souls 2 são mais curtas em geral. São longas, sério? Sim, mas mais curtas pelo... Mas é porque também, no Dark Souls 1, você pode só rushar e foda-se, né? No 2, nem fudendo. Menos que as do Dark Souls 1. E já nem diferente? Esse jogo aqui foi um projeto ambicioso. E uma das coisas mais notórias que já dá pra sentir jogando é que o jogo usa uma engine diferente. A From Software criou essa engine do zero pra ser uma espécie de versão melhorada da engine original do Dark Souls, com muito foco em como a iluminação do jogo interage com o jogador e com os inimigos. Você pode até não ter percebido, mas quando tá escuro no jogo, até o range da sua trava de mira é reduzido, por exemplo. Você meio que só pode travar a mira em inimigos que estão realmente visíveis pra você mesmo.
Caralho, nem sabia disso. Enquanto isso, o Dark Souls 1 é escuro. Moleque, o Dark Souls 1 é escuro pra caralho. O resto das ambições da Engine acabou não dando muito certo, basicamente por falta de polimento. Faltava muito teste e otimização ainda nessa Engine quando a Bandai bateu na porta da From e falou: seguinte, vocês vão ter que lançar isso aqui em abril. Mas mano, a data prevista pro lançamento do jogo era 2015. E aí a Bandai falou: mano, se vira, 2015 tem Bloodborne. Sempre fazem isso, né? E por esse motivo que existem até mapas inteiros cortados do jogo. Inclusive, a rapaziada usa bastante argumento do Dark Souls 2 não ser bom, né? Tipo, a rapaziada que odeia falar que o jogo é ruim porque o produtor real lá do jogo tava viagem pra produzir o Bloodborne. Né? Porque meio que, tipo assim, não é a equipe principal que pegou pra fazer o Dark Souls 2. O mapa do esgoto, que nunca foi lançado, por exemplo. A gente tem até um inimigo no Dark Souls 2 que é notoriamente cortado do jogo. Que eles decidiram botar aí de última hora, que são os falconeiros. O jeito que esse inimigo aqui anda já é zoado, mas todo até fudido. O efeito sonoro quando eles atiram uma flecha com arco é bugado também. Caralho. We live in a video game world, bro. Half of these ain't even real people, bro. Watch this. Muito feio. A questão é que essa engine também foi projetada para dar mais opções para o jogador realizar ações que em Dark Souls 1 ele não podia. Uma delas, por exemplo, que já foi citada aqui, é a rolada omnidirecional. Só que essa mecânica não foi algo que eles fizeram apenas com a rolada não. Os próprios ataques do jogador em Dark Souls 2 seguem essa regra. E eu vou explicar como isso funciona. Mas basicamente essa galera só esquece que o Miyazaki supervisionou o projeto. Ele só saiu porque ele permitiu. De uma forma ou outra, ele se envolveu com o DS2. A mecânica é a culpada por acontecer isso aqui. Me bomba! Em Dark Souls 1, quando a gente tem a mira travada no inimigo, só existe uma possibilidade de pra onde bater, que é pra frente. Sim. Isso foi mudado no 2, porque agora a gente tem 3 possibilidades, sendo pra frente e pras diagonais, dá muita raiva. Dependendo de pra onde você aponta. Eu imagino. Isso foi criado como uma melhoria, mas na prática acabou sendo uma bosta, porque os jogadores simplesmente não sabem usar. É reflexo de muita gente continuar andando pra uma direção enquanto bate, fazendo com que você acabe usando essas opções aqui a mais pra errar o próprio ataque, sem contar com o famosíssimo problema de rolar e bater pro outro lado. Porra, aí é foda. Mas não é só em questão em direção de ataque que essa engine se diferencia da outra. Sekiro e Dark Souls 2 são os únicos jogos que permitem você fintar seu ataque se você estiver no comecinho da animação dele. Parece e isso mesmo. insere outra mecânica no jogo que eu diria que menos de 5% dos jogadores sabem, cara. Quick Roll. Isso é uma mecânica que você pode fazer em Dark Souls 2 quando você finta um ataque com uma rolada. E se você for bom o suficiente, você consegue ficar consistente nisso e fazer toda hora. Dá só uma olhada na diferença de uma rolada normal e de um kick roll. Você também pode fazer isso com aquele ataque que você faz depois de rolar e cancelar com outra rolada seguida. Isso faz com que você consiga rolar mais rápido até mesmo que a rolada do Dark Souls 3. Ó o glitch insano. Caralho! Bom, outra mecânica, mas que dessa vez é muito conhecida e criticada, é o Soul Memory. E antes de eu falar os motivos por trás da existência dele, eu vou explicar como que ele funciona para quem não sabe antes. Papo de rolada. Soul Memory é uma mecânica exclusiva de Dark Souls 2. Falando da maneira mais bruta possível, ele é um relatório de quantas almas você conseguiu no total até agora. E ele só serve para duas coisas. Uma é para abrir a porta da Shrine of Winter. Se você não quiser matar os 4 bosses principais do jogo, você ainda pode passar por aqui adquirindo 1 milhão de Soul Memory. Dessa maneira a porta vai abrir para você igual. Facinho. O segundo uso do Soul Memory é o mais importante, multiplayer. Basicamente o matchmaking do Dark Souls 2 gira é feito em cima disso. Em torno disso aqui. E o funcionamento dele é um negócio muito convoluto. Mas basicamente você só pode conectar com jogadores que têm até 30% de diferença do seu Soul Memory. Tanto para invadir, ser invadido, e summonar ou ser summonado. Ou seja, se você tiver 100 mil de Soul Memory, você pode jogar com pessoas que têm 70 mil até 130 mil. O sistema tem muito mais cálculo por trás do que só isso aqui, levando em consideração Covenants, diferentes tipos de summon. Mas se eu fosse explicar 100% correto, o vídeo ia ter uma duração de 3 dias úteis. Agora vamos para a parte que importa de Soul Memory nesse vídeo, que é por que caralhos isso aqui existe. Em Dark Souls 1, a única coisa que importava no matchmaking era o seu level.
você podia jogar com quem tem 15 levels de diferença de você. E era só isso. Se você é level 50, você pode jogar com pessoas do 35 ao 65 e etc. Simples assim. Contudo, isso aqui abriu um problema enorme e por causa das invasões. Uma pessoa no mesmo level que você no Dark Souls 1 podia te invadir com uma arma upada no talo. E você com sua arma capenga, dando mais um. Adivinha o que ia acontecer? Você ia mamar. Pra resolver isso, eles inseriram mais tarde, lá no Dark Souls Remastered, o matchmaking levando em conta o nível da arma também. E dessa vez o que importa é em qual estágio de upgrade de arma você tava. E eu acho que poucos de vocês vão conseguir achar o erro aqui, mas ele é nada mais nada menos que o próprio sistema de upgrades de Dark Souls 1, que eu gosto muito, mas não é compatível com esse sistema de matchmaking. Porque em Sense Fortress, por exemplo, você consegue uma lança de raio. E lembram desse fluxograma aqui? Olha só onde está a lança de raio mais 0. Se você é perspicaz, você já entendeu o que acontecia. Os invasores esperavam os jogadores pegar essa lança em Sense Fortress e te invadiam com uma arma mais 10. E você mamava igual. Justamente. Os caras são ardilosos, né, mano? Por como funcionava o upgrade de armas do Dark Souls 1. Então é justamente por isso que o Soul Memory foi uma mudança bem-vinda, mas definitivamente não foi a melhor solução ainda. Eles pegaram esse sistema certo só no Dark Souls 3, com um sistema de upgrade de armas simples igual ao do 2, mas bem funcional. E também criaram um matchmaking por senha, para você poder jogar com seus amigos, independente do level e etc. Esse bagulho da senha é importante. Bom, como eu não sabia em que trecho do vídeo eu ia colocar isso aqui, eu juntei tudo nesse capítulo aqui do vídeo, e aqui a gente vai anexar umas críticas que são tão sem sentido que eu não sei nem se elas merecem atenção de verdade. Então pega uma pipoca pra comer que vai ter entretenimento. Eu vou acabar falando sobre elas porque quem escuta elas sem refletir o mínimo sobre, pode parecer que faz sentido. Exemplo, dá pra prender esse boss aqui e quebrar a IA dele. Logo... mas isso daí dá pra fazer uma porrada de boa. Até há pouco tempo dava pra você bugar o gigante de fogo lá no Elden Ring e matar ele fazendo ele cair, pô. Boss ruim. Traduzindo, dá pra passar cheese num boss. Que bom. Dá pra fazer isso em todos os bosses de todos os Dark Souls. Que isso aqui não existe nos outros jogos que vieram depois. Eu nem devia discorrer sobre isso, na verdade. Passar um boss com um cheese, obviamente não é intencional de nenhum developer, mas tem em todos os jogos da saga Souls. Os criadores foram muito preguiçosos, porque tem boss que vira inimigo normal depois. Então, todos os Dark Souls tem isso. Elden Ring, então, puta que pariu. Não, e Elden Ring... O Capra Demon vira inimigo normal. Ele faz até pior, que é pegar um inimigo que já é normal e botar como boss. Você passa uma dungeon inteira no Elden Ring, assim, aí você chega no final e o boss é uma dupla, assim, Tia Maria e Lucas Fernando. Tipo, sério que isso aqui é uma crítica, cara? Não, se você não jogou, parece que eu tô esculachando o jogo, mas é pra mostrar pra vocês o quão irrelevante que isso é. As armas têm os requisitos mais altos e idiotas. Não preciso falar muito sobre também. Isso são coisas que você só vai ver alguém reclamando sobre por ser Dark Souls 2, porque é exatamente igual nos outros jogos e não é problema nenhum. Quando você escuta alguém falar de vários dos problemas que já foram apresentados nesse vídeo, por exemplo, todo mundo esquece, ou pior, escolhe arbitrariamente não falar sobre os pontos e os singelos detalhes que fazem Dark Souls 2 se destacar entre seus irmãos também. Os pontos que são positivos do jogo. É muito comum ouvir que o The Rotten é um boss bosta, mas nunca falam que você pode, por exemplo, cortar os 2 braços dele e transformar ele num deficiente físico para ele poder usar vaga especial no estacionamento. Você inviabiliza a maior parte dos golpes do boss fazendo isso. O que não é necessário, ele não é um boss difícil, mas é um detalhe insano. Não foi um boss tranquilo. Dá pra você fazer a mesma coisa com o último gigante. Acho que o boss que eu mais morri foi a Medusa, porque eu não sabia do lance do veneno, mano. Por exemplo, você pode cortar o braço do último gigante, fazendo assim com que ele não possa passar pra segunda fase. Isso existe em alta quantidade no Dark Souls 2. Vários bosses que tem partes do corpo que você pode mutilar. Isso. Mano, isso é muito maneiro. Já desde o Dark Souls 1, você poder cortar o rabo dos bichos pra poder ganhar armas diferentes e tal. Isso nerfa alguns ataques do boss, isso daí é muito da hora. Eu não lembro muito disso no Dark Souls 3. Além daquele demônio que você pode bater na perna dele e aí ele cai no chão. Tirando ele, eu não lembro de mais ninguém que você dá pra fazer isso. Isso vai ter algumas consequências durante a boss fight, fazendo com que alguns golpes dele sejam completamente inúteis. Meu Deus, o Royal Rat Vanguard é um boss merda. Não, ele não é um boss de merda, ele é um rato de moicano, ele é foda. Eu sinto informar a todos que falaram isso que vocês falharam como ser humano. É literalmente um rato de moicano, cara. Ele
falou a mesma coisa. Pô, Rato de Moicano é foda, pô. Quem tá falando que não é foda é idiota. Literalmente um Rato de Moicano. Esse boss é incrível. Ele é brabo. Pega. DVD edit do Rato de Moicano. Geralmente você só vai escutar pessoas falando que a única coisa legal do jogo é ele ter inventado o sistema de Power Stance, por exemplo. Mas não falam também que o sistema de Power Stance do Dark Souls 2 ainda é muito superior ao Aí, ó. Poder usar duas armas ao mesmo tempo, brabo. Ring. Ele permite você fazer Power Stance com categorias diferentes de arma. Espada e machado, espada curva e espada longa. Seja criativo. Esse jogo te dá muita liberdade até mesmo nisso. Isso sem contar que Dark Souls 2 tem 4 categorias de spell, ao invés de 3 que a gente tem no Dark Souls 1 e 3. E infelizmente das 2 categorias só que a gente tem no Elden Ring. Infelizmente o Elden leva o toco nessa aqui. Ele acabou fazendo inteligência ter spells muito parecidos comparado com fé, que tem de tudo e pode causar todos os tipos de dano elemental. Além de que Dark Souls 2 você também pode fazer infusão em arma de boss. A build de fé no Elden Ring é muito maneiro, porque tem aquela chama negra, é muito foda, mano. Tem no Dark Souls 3 também, mano. A build de fé é muito maneira. Todas essas coisas juntas fazem Dark Souls 2 ser o jogo com a maior variedade de build da trilogia. Porque ele é o único jogo que tem... Tem um palhaço! Essa skin do palhaço é maneira. Hex. Isso que eu ainda nem falei, Hex? A principal qualidade do Dark Souls 2. Que todo mundo sabe que é o Fashion Souls. Não, é sério mesmo. Todas as armaduras desse jogo são insanas, cara. Não tem erro. Não é à toa que Dark Souls 3 reaproveitou várias armaduras do 2. Falou a parada mais importante de todas, Fashion Souls. Mas na minha opinião ainda podia ter aproveitado. Eu adorava fazer Fashion Souls no Dark Souls 3, mano. Vocês não tem ideia, velho. Eu chegava a ponto de, tipo, fazer tudo o que tinha no jogo só pra conseguir mais armaduras, velho. Aproveitado mais. E agora? Eu tenho certeza que pareceu muito que eu tava puxando totalmente o saco do jogo quando eu simplesmente acabei de falar características que são positivas dele. Coisas que o Dark Souls 2 em exclusivo faz bem. Dark Souls 2 não é perfeito. O jogo tem vários defeitos e eu tentei cobrir boa parte deles aqui no vídeo. Mas a questão é que as pessoas fazem parecer que essas coisas tornam o jogo injogável. Fazem com que ele seja um jogo absolutamente ruim. Aumentam em 200% o real problema, mas só que se a mesma coisa tivesse em outro jogo, iam fazer vista grossa. Ou pior ainda, quando tratam como defeitos características que sempre tiveram presente em todos os jogos dessa franquia, mas que por algum motivo misterioso só no Dark Souls 2 seria um defeito para a comunidade. E na verdade eu sei sim explicar por que isso acontece. O vídeo não é sobre psicologia social, mas ela consegue explicar muita coisa pra gente, e isso se chama racionalização pós-fato. Coincidentemente escrita pelo mesmo autor que a gente já falou aqui antes. Após decidir que não gostam de coisa X, as pessoas criam argumentos para justificar essa antipatia, mesmo que esses argumentos sejam fracos ou sequer reflitam a realidade. Isso é racionalização pós-fato. Existem N outras facetas da psicologia que explicam isso aqui na verdade, Horn Effect, falácia do espantalho e assim por diante. Mas a falácia do espantalho, meu Deus, não! Racionalização pós-fato é provavelmente a que mais se encaixa. Tá na descrição aqui embaixo para quem quiser, o artigo lá de 58, que é o estudo sobre isso aqui que eu tô falando. Eu acho importante falar que nem mesmo a minha análise vai... Esse inimigo, moleque, eu odeio esse inimigo em todos os Dark Souls. ...carecer de viés. Isso é impossível, na verdade. Porque o meu primeiro contato com Dark Souls 2 foi muito bom. Na época, ele foi um jogo muito antecipado pela comunidade de Souls em geral, que em 2013 era uma ervilha, e ele só passou a ser odiado dessa maneira muitos anos depois. Se você é uma das pessoas que deixou de jogar Dark Souls 2 por causa da opinião alheia e efeito manada da comunidade, eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito você pelo menos considerar, dar uma chance e tirar suas próprias conclusões. E se você é uma das pessoas que nunca jogou o jogo e faz... Eu acho que pegar pra jogar já sabendo dos pontos que são diferentes do Dark Souls 2 pros outros, já... Engraçado que ele não falou sobre o agro dos inimigos, né? Críticas pesadas... Ou ele falou não prestei atenção. ...a ele sem propriedade alguma, principalmente quando você ativamente fala pra não jogar... depois de saber das diferenças, fica muito mais tragável esse jogo. Por que exatamente que alguém faz isso? Tanto que, mano, minha segunda run foi muito mais divertida do que a primeira, assim, sem nem comparação. Seja por medo de alguém jogar o jogo e discordar, ou seja lá o motivo. Eu particularmente acho que não tem motivo pra você querer tirar uma experiência de alguém. Também espero, mais importante ainda na verdade, ter conseguido provar que várias críticas ao jogo são baseadas em pirraça. E as pessoas que gostam de criticar por pirraça sempre vão achar outra coisa pra criticar no jogo.
É, o foda é que agora tá caro, né? Depois que lançou o Elden Ring, filho, o preço dos Souls subiu pra caralho. Antes era baratinho. Mesmo sendo um erro presente em toda a trilogia, como foi o caso de vários pontos apresentados nesse vídeo aqui. Se esse jogo foi frustrante pra você, eu não te culpo de se frustrar tanto com ele. Dark Souls 3 pode ter os bosses mais difíceis da trilogia, mas como um jogo em geral, Dark Souls 2 é o mais difícil sem dúvidas. Os bosses do jogo não são o maior desafio, o jogo em si é. Até morrer em Dark Souls 2 é mais penalizante. Então realmente o jogo é mais frustrante. Ele é de fato o mais Dark Souls dos Dark Souls. Não sei se é o mais difícil, não. Eu acho o 3 mais difícil exclusivamente por causa dos bosses. Os bosses do 3 são uma pica. O 2 é só frustrante porque tem a quebra de expectativa, tá ligado? É aquela parada que eu falei pra vocês várias vezes aqui nesse vídeo. De, tipo, não ter invulnerabilidade igual dos outros jogos. O agro dos bichos simplesmente não desgruda de você. Os bichos te enxergam lá da puta que pariu, tá ligado? Essas paradas aí são muito chatas de lidar. Mas depois que você acostuma, é suave, mano. É suave pra caramba. Dá pra lidar, tá ligado? Mas tá longe de ser um jogo ruim. Agora a parada é... a rapaziada que sai replicando que o jogo é uma merda sem nem ter jogado, aí também é injusto, né? Mas eu acho que essas diferenças do Dark Souls 2 pros outros Dark Souls pega a rapaziada desprevenida e é culpada da rapaziada que de fato jogou e não gostar do jogo. Pra mim, o maior problema é esse lance de você ter que upar a adaptabilidade pra poder rolar na moral. Porra! Se não tivesse botado essa merda afetando o roll, fosse o roll normal do Dark Souls 1, metade da galera não ia estar reclamando desse jogo, mano. Aposto com vocês, cara. Aposto. Porque muda toda a lógica da gameplay, velho. O bagulho de você não poder rushar, a parada de você não ter invencibilidade quando você interage com algumas coisas, você não poder ficar abusando tanto do roll quando você abusa nos outros jogos, tá ligado? Isso com certeza é o grande motivo da rapaziada se frustrar com esse jogo, com certeza. E no meu caso, eu não gosto das boss fights do jogo base do Dark Souls 2. Acho que poderiam ser bem melhores. Não tem aquele peso de ser uma parada épica que nem nos outros, tá ligado? Não falando que que não tem boss fight merda no Dark Souls 1. Tem algumas boss fights muito merda no Dark Souls 1. Capra Demon que eu digo. Mas poderia ter menos boss fight no 2, elas serem melhores, tá ligado? Mas independente do que ele seja... ter que gastar ponto só pra upar o roll é foda, né, mano? E aí quando a pessoa joga pela primeira vez, às vezes ela não se liga nisso. De que você tem que upar um status pro teu rolamento melhorar. E aí até o maluco descobrir, ele já tá puto pra caralho com o jogo já é um lixo, já é isso, já é aquilo, tá ligado? É foda. Mas Dark Souls 2 não é um jogo ruim. Dá pra aproveitar bastante, dá pra se divertir muito. E depois de saber desses detalhes e jogar já esperando isso, aposto com vocês que a experiência de qualquer um vai ser muito melhor, mas muito melhor. Cada um tem a própria experiência e as próprias... Eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu reclamei muito. E eu não entendi a rapaziada gostar tanto desse jogo. Mas aí depois que você se aceita como o jogo funciona, o jogo fica 1000 vezes melhor. As conclusões. Nunca é e nunca vai ser um problema você não gostar do jogo. Isso faz parte. O problema é quando você categoricamente fala que o jogo é ruim só porque você particularmente não gostou. E isso é bem prejudicial por uma comunidade de pessoas que compartilham um hobby em comum. Não deixe de discordar de mim só porque eu tô listando artigo em descrição também. Meu Deus, ele botou um estudo lá, ele sabe. Isso não significa... Não, pô. Ele fez uma parada maneira, porque ele de fato ele comparou as paradas, mostrou que muita coisa que a rapaziada fala de fato não faz sentido, tá ligado? É muito legal, velho. Nada, eu posso perfeitamente estar errado também. E você pode ter um ponto de vista que nem passou pela minha cabeça. Então, muito bom. Sinta-se livre pra comentar, por favor. Muito obrigado por ter assistido até o final, como sempre. E até o próximo vídeo. Brabo. Muito bom, gostei. É bom que ele, né, macetou algumas paradas que de fato não eram verdade, testou, demonstrou pra gente, e sim, ele trouxe bons pontos. Algumas coisas que eu não gostei no jogo, ele não mencionou, tipo o bagulho lá do agro ser infinito. Acho que ele falou, né, de você não poder rushar e tal, mas não lembro dele ter falado do bagulho do agro, de pegar longe pra caralho, do bicho não te esquecer nunca. É um vídeo muito bom. E assim, é aquela parada, eu acho que esse hate que esse jogo levou foi pela essa quebra de expectativa e pelo fator criador de conteúdo. Porque essa parada começou lá na gringa, streamers e youtubers gigantescos falando mal do Dark Souls 2. Teve aqui também, tem muita gente que é hater do Dark Souls 2 por causa de vídeo de outras pessoas. Pô, teve vídeo do Vitor, que o Vitor falou mal do jogo, que ele não gosta. Teve o vídeo do Ryan Red ali, que ele falou de uns problemas lá que ele achou. O bagulho da hitbox, que de fato a gente viu aqui no vídeo que não tem nada a ver, tá ligado? Aí o Dark Souls 2 é um jogo... É um jogo ok, mano. É um jogo ok. Assim, continuando com a minha opinião. Dentre os Dark Souls, o 2 é o meu menos favorito. Eu prefiro muito mais o 1 e o 3. Mas também não é esse lixo que o pessoal fala, não. Ou seja, tudo culpa do Renan. Enfim, brabo. Gostei pra caralho do vídeo, mano. Link do vídeo original vai estar na descrição. É isso, vejo vocês na próxima. Tamo junto. Até logo. Fui!